Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu quero que aqui você encontre histórias muito especiais, que aliás, cada história que tem passado por aqui, este ano de 2024 foi um ano muito especial, né? Que foi a estreia do nosso podcast, muitas histórias de milagres, de fé, de superação. Comece a me seguir, compartilhe, né? Curta o meu vídeo e mande para alguém, porque eu tenho certeza que você vai tocar no coração de alguém. Porque hoje a nossa entrevista é mais do que especial. Estamos no mês de dezembro, né? E aí eu quero dizer que no dia 28 de dezembro, que é o último sábado do ano, né, 7 seminaristas serão ordenados diáconos para depois se tornarem padres. Então, o Espírito Santo vai ganhar 7 novos padres, né? Mas calma, vamos contar todos os detalhes. Eu estou recebendo aqui o padre Jorge Campos, ele que é o reitor do seminário Nossa Senhora da Penha, né? E esses seminaristas fazem parte da Arquidiocese de Vitória. Eu estou aqui com Jacó Firme e com Pedro Nunes. Isso. Decorei, né? Então, minha memória tá boa. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, né, sobre o que precisa para se tornar padre, várias curiosidades que eu separei aqui. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Eu sei que vocês estão até num momento bem corrido, né, nesse final. Mas, Padre Jorge, vou começar com o senhor. O senhor estava me dizendo que, na sua infância, o senhor não tinha um sonho de ser padre. Olá, Thaís, que bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, realmente, né, não é aquela vocação daquele garotinho que nasceu querendo ser padre, né? Mas descobri com 23, 24 anos minha vocação. O senhor queria ser médico? Isso, a princípio sim, queria ser médico. Cursei contabilidade no ensino médio e depois fiz cursinho pré-universitário para medicina. Aí lá para metade do cursinho, também já vi que não era aquilo, né? Fui no hospital fazer uma visita. Cheguei lá, né, de uma pessoa que estava ali muito mal e não me senti bem, né? Fiquei me imaginando também naquele trabalho, né? Assim, acho que não é médico, eu quero ser não. Entendeu? Aí voltei para casa, fiquei lá na igreja participando, né? Ou seja, não queria ser padre, mas também sempre ligado à igreja. Aí sim, desde criança ligado à igreja. A família toda católica? Família, mais ou menos, né? Uhum. Católico, alguns católicos, outros não. Mas aí se deparou com a situação do hospital e hoje como padre, quando visita um enfermo, aí, quando chega... Como é que foi? É tranquilo, né, para visitar como padre, né? Não sinto nada, mas naquele dia eu me senti muito mal, eu quase desmaiei na frente de uma pessoa. É mesmo, padre? Faltou ar e deu aquela sensação terrível, entendeu? Eu tive que sair rapidinho. E hoje não, eu chego no hospital, vou na UTI, né, eu visito, entendeu? Sem problema algum. Não sei se foi um sinal de Deus para mim naquele dia também. Agora que estou pensando nisso, né? Talvez seja um sinal de Deus que não era aquilo, né? Não era naquela posição não, que o senhor entraria, né? Seria uma outra. Exatamente. A partir disso, né? E como é que funciona o seminário? Quantos anos existe o seminário Nossa Senhora da Penha? Então, são 73 anos de caminhada, né? Nossa. E o seminário, e para ser padre, a pessoa estuda durante 8 anos, né? Primeiro ano é o ano propedêutico, a gente fala, é o ano de iniciação ao seminário, de conhecer o seminário, de conhecer um pouco a vida do seminarista, né? De também ter um certo aprofundamento em algumas disciplinas também, para a pessoa... Né? Mas ele passa a estudar e a morar no seminário? É numa casa chamada Propedêutico, né? Casa Bom Pastor, no centro de Vitória. Uhum. Ali fica 1 ano. Aí, depois desse primeiro ano, vai para o seminário fazer filosofia. Tá. Aí vai cursar a faculdade de filosofia. Isso, aí reside no seminário. 3 anos, depois mais 4, teologia. Entendi. Então, são 2 cursos, filosofia, 3 anos, teologia, 4 anos. Então, por isso, para poder se tornar, entrar para o seminário, precisa ter o ensino médio completo, porque já vai logo depois, né, passando o ano, cursar um ensino superior. Uhum. E muitas vocações também já vêm com curso superior também. Então, tem muitos lá que já fizeram administração, né? Administração, direito, fisioterapia, medicina, então tem vários, né? Que fizeram antes de entrar para o seminário. Mas existe, só pode entrar jovem ou pode entrar mais velho? Não fala que depois de 40 é muito velho, não. Não tem uma idade específica, não. Geralmente é após o ensino médio, tem em torno de 17, 18 anos, né? Mas se uma pessoa de 40 anos, 50 quiser? Aí é um caso especial que a gente fala, né? Aí tem que avaliar, né, a história de vida daquela pessoa,
as motivações dela para entrar no seminário, né? É uma questão muito assim especial que a gente vai avaliar caso por caso, né, com muito cuidado. E o senhor está muito feliz porque neste ano 7 seminaristas serão ordenados. O senhor disse que é a maior turma. Isso, a maior turma da história do nosso seminário, os 7. Nossa! E estou muito feliz, a igreja está feliz, o bispo está feliz, né? E o seminário também vive um momento especial com essa ordenação, né? E eu acredito que cada menino desse que chega lá é para o senhor um presente. Eu me sinto muito feliz quando eu posso ajudar, né? Então eles chegam lá desejando ser padre e com um sonho. E a gente ajudar alguém a realizar um sonho, eu acho que é uma satisfação imensa, entendeu? Então, eu me sinto muito feliz por ajudar um jovem, né, a realizar o seu sonho de ser padre, de servir a igreja, né? Então agora eu quero saber desse sonho deles, né? Vamos lá. Eu tenho o filho Pedro, né? Então vou começar pelo Pedro, tá, Jacó? Você desde criança tinha um sonho de ser padre? Sim, Thaís. A minha família veio de Minas, né? E assim, muito pequeno mesmo, eu já me encantava com a igreja. Mas não foi alguma coisa assim que minha família impôs, não. Engraçado, porque eu que levei minha família, que não ia muito assim, deixou de ir, era católica, mas não praticava muito, né, a fé, a religião. E com esse encantamento que eu tinha, ainda assim, muito pequeno, de participar das celebrações, não podia ver uma igreja aberta, que queria entrar. O som também dos sinos, né, em Minas, a minha família é da região histórica de Ouro Preto. Então, o som dos sinos também sempre me atraiu muito. Tem muitas igrejas. Aquela coisa maravilhosa, né? E a partir daí eu fui crescendo com esse desejo. E sempre mais participando dos movimentos, né? Das pastorais, da catequese. E depois eu atuei como coroinha. E assim, dentro de casa eu brincava também de missa, né? Eu sou filho único, então assim, eu usava muito a minha imaginação para montar a cidade imaginária. E aí eu era o padre, eu era o prefeito, eu era o governador, sabe? Tudo ali. E fazia aquelas brincadeiras. E assim, nunca tive uma repressão. Muito pelo contrário, né? Graças a Deus, minha família acompanhou com muito respeito. E quando eu me decidi ser padre, assim, decidi, né, seguir de fato ser padre, já foi com uma certa idade. E aí eu já estava, assim, eu tinha terminado de cursar uma faculdade. Então não foi uma vocação por encantamento, né? Então você que fez administração? Eu fiz administração. Então você primeiro cursou administração. Foi em Ouro E aí Preto. você entrou para o seminário com que idade? Foi com 22. E aí eu entrei, fiz o processo, né? Aproveitei muita coisa da administração, então não foi algo que assim eu perdi, um tempo que eu perdi, muito pelo contrário. De jeito nenhum. Aliás, os padres que são párocos das paróquias têm que administrar, saber, né, fazer a gestão, né, saber administrar. E a própria vivência, assim, de você morar em um local diferente. Eu tive uma experiência de morar em república, morei também com minha família, e aí outras realidades, isso vai assim, te trazendo um amadurecimento, ainda que pouco, né, mediante ao muito ainda que a gente tem que amadurecer, mas a gente vai tendo mais tranquilidade para lidar com essa vocação que é muito profunda, mas ao mesmo tempo muito bela, né? Quando a gente... E todos os professores do seminário são padres? A grande maioria, sim. No curso de filosofia, não, né? Tem alguns que não são padres, né? Mas na teologia, são padres. Todos da teologia, sim, todos são padres. Isso. E teve algo que nessa história, nas aulas, alguém compartilhou uma experiência, algo que mexeu mais com vocês, assim? Olha, eu assim me encantei muito com a teologia, principalmente com a época da patrística, a história da igreja, são os primeiros anos, né? E assim, algo que me acompanhou, e que foi o meu tema de monografia agora final da teologia, que foi a área da Bíblia. Então, assim, a exegese, nós estudamos a Bíblia do início até o fim, nesses 4 anos, né? Em várias matérias, tivemos 2 professores assim, que além da inteligência tiveram um cuidado muito grande conosco, assim, de transmitir para que a gente pudesse não só levar a palavra de uma forma boa nas homilias, mas que a gente pudesse viver. Foi o padre Arthur, que é o nosso vice-reitor, padre Arthur Francisco Giuliatti, e hoje
nosso bispo auxiliar, Dom Anderson. Nós começamos a ter aula com o Dom Anderson na época que ele era padre ainda. Olha! Então a gente acompanhou a transição dele de padre para bispo e a gente notou assim uma diferença, sabe? Como que a graça de Deus agiu no ministério dele, porque tomou uma autoridade mesmo para dar aqueles ensinamentos que eu creio que, para mim, particularmente, foram as melhores aulas com esses dois professores. E com você, Jacó? Parece que também teve um sonho de infância. Tive um sonho de infância também. Diferente do Pedro, o chamado ele não começou desde piquititinho, não, né? De celebrar missa em casa, nem nada disso, até porque falar de vocação na minha família era um pouco meio que um tabu. Porque por mais católica que fosse, né, eu não morava com os meus pais, sempre morei com minha madrinha, ela não mexia muito nesse assunto, não. Ela não, né, mas sempre me incentivou a ir para a igreja, catequese, coroinha e tudo mais. Tanto que o desejo começou a partir de mim mesmo, assim, né? E esse despertar da vocação começou por mim, não por incentivo, não por nada além. Senti o chamado de Deus através do serviço litúrgico do altar, que é o serviço do coroinha. Fui crescendo, né? E você foi coroinha, foi cerimoniário também? Coroinha e cerimoniário. E nesse serviço eu fui descobrindo a vocação, mais especificamente quando eu deixei a casa da minha madrinha, isso no primeiro ano do ensino médio, e retornei para a casa dos meus pais. E aí eu comecei a servir na comunidade que os meus pais ajudaram a fundar, a comunidade de Santa Luzia. E aí tinha 5, 6 pessoas na assembleia, participando dominicalmente, né? E o padre quase não ia na comunidade. Faltava padre porque a paróquia tem 27 comunidades, para um padre só. Isso aonde? Em Viana, sede. Viana. Isso. E aí eu senti forte no coração, né, o desejo de Deus me chamar para servir este povo que necessita, né, do ministro ordenado, necessita dos sacramentos, necessita da graça, mas que não possuem, né, isso por falta de servos, né, para a messe. E desde então eu comecei a discernir a vocação. Diferente do Padre Jorge e do Pedro, a minha vocação eu comecei a discerni-la muito cedo, né? Porque eu deixei o ensino médio e ingressei no seminário. Eu entrei no seminário com 17 anos. Nossa! Então foi logo, a saída foi direta, né, do ensino médio. Mas vocês 7, a maioria tem essa idade hoje, assim, eles entraram mais ou menos assim? A maioria. A maioria? Com 17, 18, 19 anos, né? E após alguns que têm curso superior, como o Pedro, e outros lá também, com 23, 24 anos. Mas né? muito novos também, né? Bem novos, né? E agora, quando eles forem ordenados, no dia 28 de dezembro, eles já poderão celebrar uma missa. Não. Não é bem assim, não. Ainda não podem? Porque serão diáconos, né? Então, o diácono ele não preside a Santa Missa. Aí isso vão ter que esperar 6 meses, mais ou menos, para presidir, para ser ordenado presbítero, né? Aí sim, como sacerdote, irão presidir a missa, né? Mas aí eles podem... Então, eu acho que eu falei errado, porque eles podem... Porque eles não podem... O diácono serve ao altar, né? Serve ao altar. Isso, eles estão próximos ali para servir o altar, né? São ao lado do presbítero. Ingressam no ministério da ordem, isso. mas fazem às vezes do Cristo servo, né? Então não presidem, né, a Eucaristia, não atendem confissões, também não fazem unção dos enfermos, mas podem assistir matrimônios, visitas às casas, fazer batizados. Mas aí eles já são direcionados para as paróquias? Para acompanharem aqui em Vitória, os presbíteros? nós enviamos para uma missão no Pará. Eles vão lá para a Diocese Santíssima Conceição do Araguaia, lá no Pará. Desde 2019. Nossa, eles vão para lá. Vão para lá, ficam lá 6 meses em missão. Para ter uma visão mais ampla da igreja, né? Porque passaram 8 anos aqui em Vitória, né? Nasceram e cresceram aqui. A igreja não é isso aqui, entendeu? A igreja é muito mais do que Vitória, né? Do Espírito Santo, né? Então o bispo, ele pede, olha, esses rapazes têm que ampliar mais a visão de igreja, outra realidade de igreja, né? Para que não tenha uma visão tão estreita, né? Então eles vão para uma outra diocese, uma outra realidade, né? Que é lá do Pará. Agora tem uma diferença. E também é importante frisar que o diácono, além de servir o altar, né? Que é fundamental, eles também servem à caridade, né? Então tem que ter essa preocupação também com a caridade, com os pobres, né?
com atendimento aos pobres, entendeu? Então, é esse braço da igreja, né, que cuida da caridade. Então, a função do diácono também é essa. Mas aí todos os 7 vão para esse mesmo local. Mesmo esse local lá no Pará. E aí lá vão ser distribuídos em paróquias diferentes, né? A mesma diocese em paróquias diferentes. Estaremos Entendi. lá. Agora, tem uma diferença. Eles sairão como diáconos transitórios. Isso. E a diferença para o diácono permanente? O diácono transitório, ele, como eu falei, ele fica um período, né, se preparando para o presbiterado, né? Então ele vai vivenciar esse sacramento também, né? O permanente, ele não será presbítero, né? Não será ordenado sacerdote, né? Porque ele é um leigo? Porque ele é um diácono permanente, né? Ele não é mais leigo porque ele foi ordenado, ele recebeu a ordem, né? Ele faz parte do clero, né? No caso da nossa igreja particular. Só que ele foi ordenado para isso, para ser diácono permanente. Então, Mas ele pode ser casado? Pode ser casado, isso. Pode ser casado, Isso. e aí ele se torna diácono permanente. E se ele ficar viúvo, ele pode casar novamente ou se tornar padre? Então, se ficar viúvo, ele poderá se tornar padre, entendeu? Poderá se tornar padre. Mas não se casar. Aí, né, vai ter que fazer um discernimento, né, com o bispo, entendeu? Se for importante para ele, se não for, né? Aí vai ter que conversar, né, com o serviço, né, para ver que encaminhamento, né, seria feito, né? Mas nós temos aqui em Vitória um diácono permanente que se tornou padre. Ah, é? Né? O Sr. João, ele trabalha ali na Paróquia Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, né? E ele é padre, entendeu? É viúvo, né? E aí é presbítero, né? Mas também cada caso é um caso. Não quer dizer que todos os diáconos permanentes serão presbíteros, entendeu? Aí vai ser avaliado, né, pelo bispo, entendeu? É todo um processo que é feito, né? Não é automático, entendeu? Sim. E como é que os amigos de vocês reagiram quando vocês falaram que se tornariam padres? Vocês estão rindo porque até explicar hoje, é difícil, né? Até hoje alguns não acreditam, na verdade, né? Porque é algo, parando para pensar, surreal, né? Aquela pessoa que conviveu com você na escola, depois ali, né, ensino médio, né, mais aquela fase de decidir a vida, todo mundo falando dos cursos que quer fazer, medicina, engenharia, arquitetura e por aí vai. E aí você chega com uma notícia dessa, né? Eu vou ser padre. Então as pessoas, até assimilarem a ideia, é algo um pouco complexo, pelo menos eu imagino, né? Até a própria família, né? Demora em assimilar, que dirá os amigos. Imagina os amigos, Com você também, Pedro? Eu lembro que quando eu estava saindo da faculdade, eu já estava um pouco inclinado para voltar para o seminário, e já tinha um rumor, assim, né, entre os amigos. E um professor que nos acompanhava, assim, acompanhava um grupo de pesquisa na qual a gente participava, ele sentou comigo e ficou falando, olha, eu achei que era uma conversa normal, né, de monografia, de trabalho. Ele falou, olha, eu tô sabendo que você parece que vai voltar para o Espírito Santo e vai mexer com o negócio de padre, né? Não vai, não. Você vai ajudar muito mais gente se você continuar aqui e tal. E, de fato, eu estudava em Mariana e a gente estava trabalhando com os atingidos da queda da barragem, né, da Samarco. E, assim, nós estávamos ali trabalhando direto com os atingidos e a nossa ajuda era muito necessária. Mas eu, nesse momento, assim, que caiu a ficha em mim, dessa dificuldade que eu teria, né? E da resposta que eu dei, acho que foi inspirada mesmo por Deus, que foi dizer assim, olha, se eu estou indo, é mais do que para dar uma ajuda aos outros, eu estou indo é por vocação. Ele se calou. Depois de um ano, já no seminário, eu retornei para lá para visitá-lo. E aí eu vi a felicidade dele, ele falou, não, você escolheu a melhor coisa. E assim, eu vejo que os amigos, eles olham com uma admiração. Porque, como o Jacó disse, Papa Francisco fala, é um nadar contra a corrente. Então, acho que quando a gente toma uma atitude assim, diferente, você sofre perseguição? Sim. Você sofre incompreensão? Normal. Mas eu acho que, sobretudo, uma admiração, um olhar assim, nossa, que coragem. Eu fico imaginando para nós, como leigos, já sofremos perseguições apenas quando escolhemos seguir a Jesus? Né? A gente tem uma atitude diferente, uma forma de se comportar diferente. Imagino quem escolhe para ser padre ou uma irmã de caridade.
né? É verdade. Eu fico imaginando isso mesmo, que é uma outra batalha, né? Que vai... Nós tentamos, de uma certa forma, estar com os nossos amigos, né? E saber quem nós somos. Então, assim, a gente não deixa de ser a gente, né? A gente tem ali aquela afinidade, mas eles também seguiram a vida deles e muitas vezes tomaram escolhas que hoje não cabem com que a gente a siga, entende? Isso. Então é estar, mas estar como, né? Sabendo quem eu sou. Então eles respeitam muito isso. O que hoje me pesa é não poder, assim, pela própria escolha de vida que tomamos, né? Estar em todos os momentos com eles. Então, às vezes, assim, a despedida de um que vai para uma viagem, ou o aniversário de um outro muito querido. E, assim, a gente faz a escolha. Não é hora de estar ali, eu tenho outros compromissos. Mas, de certa forma, com o tempo, vão entendendo, né? Vão entendendo. Às vezes eles acham até que é algo da nossa parte, né? De não querer Uma estar má junto deles. vontade, É uma né? má vontade. E não é. É próprio da nossa vocação, São, né? É próprio da nossa vocação. E surgiu uma dúvida. Eles passaram um ano nessa casa, depois foram para o seminário. E ali moraram e estudaram. Sim. Aí agora vão passar para 6 esse meses, período de né? 6 meses lá no Pará. Quando eles voltarem, o bispo vai dar um caminho para cada um em uma paróquia. E aí o padre da arquidiocese, ele tem que morar na casa paroquial ou ele pode morar numa casa com a família? Como é que funciona O isso? padre diocesano, que é o nosso caso, pode morar na casa, a família mora perto da minha paróquia. Aham. E eu, se para mim, para eu desenvolver meu trabalho, para mim é mais fácil morar com a minha família, né? Eu vou me sentir melhor. Isso vai me ajudar? Não teria problema morar com a minha família. Ou morar, né, num apartamento meu, no caso, né? Geralmente as paróquias têm uma casa, né? Que chama casa paroquial. Aham. Então é uma casa, um apartamento que é da paróquia. Mas o padre fala, não, eu quero morar com a minha família aqui perto, né? Eu trabalho em Vila Velha e minha família mora em Cariacica, né? Aham. Eu vou me sentir muito bem, voltar bem com a minha família, eu quero morar lá. Então não teria problema. Porque um padre, ele é um funcionário da arquidiocese, assim, ele recebe mais um do que um salário. funcionário. Como é Não que é essa seria- relação? Não seria um padre. funcionário, entendeu? O padre, ele está vinculado a uma igreja, né? No caso, uma diocese, né? Ele faz parte de uma família, a família presbiteral, entendeu? Que tem um bispo ali como pai, digamos assim, né? Aham. Aquele que orienta, que conduz, pastoreia, é um colaborador do bispo, né? E aí ele recebe uma provisão, né, para colaborar com o bispo em algum lugar, né? Da Entendi. arquidiocese, uma Tá. paróquia. É um colaborador mais próximo, né? E eles não aí- ficam numa mesma paróquia por muito tempo, Não, né? no máximo 6 anos, 7 anos, né? E aí tem que ser transferidos. Ah, então. Isso é mais pelo fato dele levar novos ares para outra paróquia, É bom. porque a comunidade não gosta, né? É bom para... Depende, né? Aí quando ela Ou se gosta, acostuma né? e gosta, né, do Pode ser padre. Pode ser que seja bom para a paróquia também a transferência, né? Porque eu percebo assim, como eu já fui pároco, chega um momento que você não parece que não tem mais que oferecer àquela comunidade. Tem a sensação de missão cumprida. Eu senti isso, entendeu? E aí eu até desejava fazer uma outra experiência em outra paróquia. Ah, entendi. É claro que eu não pedi ao bispo, né? Me transfira, né? Mas quando vem eu sinto, acho que é a vontade de Deus que agora eu vá para outro local. Como que é Servir uma em outra experiência paróquia. que o senhor guarda na época do seminário? O seminário? Do seu seminário. São tantas experiências boas, né? Alguma que Então, marcou mais, assim, que o senhor eu acho às vezes até que- compartilha com eles? Por exemplo, quando a minha admissão à teologia, né, eu fiquei muito emocionado, a igreja dizendo, olha, agora você vai dar um novo passo, né, para a teologia, né? Que é aquele passo, né, da filosofia, agora eu vou me tornar mais responsável, né? Agora eu vou me inserir mais no processo formativo, agora eu terei que ter mais responsabilidade, entendeu? Também quando recebi o ministério de leitor, né, também, que é um outro passo também, entendeu? Aí, oficialmente, eu me tornei leitor da igreja, né? Eu fazia isso desde criança, né, lá na comunidade, né? Mas agora eu sou um leitor, né, oficialmente da igreja, né? Aí também era uma emoção, um acólito também, de servir ao altar, né? Mas o fato do senhor ser reitor, né, e ter todo o seu trabalho no seminário, o senhor também precisa celebrar a missa todos os dias? Lá no seminário tem missa todos os dias. Alguns dias não, né?
Então, sábado e domingo, não, no domingo não temos, só no domingo. De segunda a sábado. Porque também nós vamos para pastoral. É Ah. uma das dimensões, porque o pessoal acha que a gente está no seminário só para estudar, né? E para conviver ali, né, dentro da casa. Não. Uma das dimensões também é a pastoral. E é pastoral missionária. Você tinha dito assim, né? Da necessidade que nós temos sempre de estar em novos lugares. Acho que uma das propostas também que nós vimos para o Pará é essa, para que a gente não se apegue muito, né? Ou Se acostume, né, com muitas raízes, né? Pelo contrário, para que a gente esteja sempre nesse estado de missão, né? E isso dá esse reinventar. Quando a gente entra no seminário, a gente tem a oportunidade de passar mais ou menos, né, por 3 paróquias. Então, na filosofia, nós ficamos 3 anos numa paróquia, ajudando aos finais de semana o padre. E também na teologia. 2 anos, os 2 primeiros anos de teologia em uma paróquia, os 2 últimos anos em outra paróquia. E aí ali a gente conhece uma realidade. E aí a gente sai do seminário depois da missa, né, que tem do almoço no sábado, pela manhã. A gente vai para a paróquia e ali acompanha o padre nas formações, nas celebrações, enfim, convive um pouco do que vai ser a nossa vida futura, sua realidade no futuro, né? Dessa turma, padre, algum rapaz se arrependeu, saiu? Acontece isso também no meio do caminho? Acontece muito, né? É em torno de mais ou menos, né? Eu acho que de uma turma, vamos supor, de 10, né? 2, 3, 4 chega ao final. A metade no final, vai saindo, né? Durante esse processo formativo. Boa parte, né? E é importante que as pessoas também saibam que eles vão ser ordenados, depois vão passar, mas não vão chegar um padre pronto, né, com toda a maturidade. Eles vão construindo esse trabalho. Sim. Por isso mesmo, né, toda essa vivência que vocês precisam passar, né? Claro. Porque senão já chega, o pessoal já acha que está pronto, né? A formação é a formação inicial, que a gente fala, né? Que é esse período agora de propedêutico, filosofia e teologia. Formação inicial. E a formação permanente, que ela continua, depois de ordenados diáconos e presbíteros, continuarão recebendo a formação da igreja. Então, a formação ela é permanente, né, dos presbíteros. Então, tem um projeto de formação permanente do clero, né? Então, todo ano a gente vai para algum lugar para estudar, temos os encontros, né? Tem aqueles que se especializam também, fazem mestrado, doutorado. Pois é, eu achei tão bonito o padre Anderson que esteve aqui, né? Sim. E falou da importância que foi a arquidiocese na vida dele, do quanto ela proporcionou para que ele estudasse, para que ele conhecesse, né, outros lugares. E hoje ele escreveu, né, já está no 2º livro. Ele viu como se fosse uma retribuição, né, uma gratidão ao que a arquidiocese faz. E como se mantém essa arquidiocese, o seminário? Ele se mantém como? A igreja que mantém a doação dos fiéis? Como é que mantém o seminário? O seminário é mantido com o dízimo dos fiéis. Opa, o dízimo dos fiéis. Não tem problema. Vê se o celular não caiu. O celular caiu. É mantido com o dízimo dos fiéis, né? Então, aquele dízimo que a pessoa oferece lá na comunidade, uma parte dele vai para o seminário. Entendeu? Olha. Então, para eles estudarem, eles não pagam. Não pagam. Não. Então, a pessoa que está lá numa comunidade que oferece o dízimo ali, ela está ajudando esses novos padres. Exatamente. Que bonito, isso, muito né? bonito. Bonito, né? Então, além de doações também. Assim, vocês também têm. Temos os né? Amigos do Seminário, que é um grupo de leigos também que mensalmente colaboram com o seminário, chamado Amigos do Seminário, né? E os voluntários também, que ajudam muito, né? Então, tem pessoas que vão lá, né, nos nossos eventos, né? A Toninha Denadai, que foi até um contato, né? Eu quero falar, agradecer o carinho dela com vocês, que, aliás, ela tem um carinho muito grande pelo trabalho com o seminário. E ela fez... uma grande amiga do seminário, entendeu? Ela e o grupo Mãos do Coração, né? Aliás, eles ajudam não só o seminário, mas várias instituições de caridade. Tem uma generosidade ali daquele grupo imensa. Fico admirado. E para essa ordenação, a população está convidada? Onde que vai acontecer? Vamos fazer o convite? A população toda está convocada, né, na verdade, pelo nosso arcebispo. E será uma alegria para nós ter todos, né, da arquidiocese presentes. A ordenação será na Catedral Metropolitana, no dia 28, né, 12, às 9 horas da manhã. Aberta ao público porque a ordenação que receberemos não é para nós, né? Mas é para o serviço do povo de Deus. Então, por isso que
né? Estaremos de festa da portas igreja. abertas, né? Porque é uma festa não só nossa, né? Vai ser Mas de muito toda a bonita igreja. essa festa, né? Então, dia 28 de dezembro, na Catedral Metropolitana de Vitória, às 9 horas da manhã. Mas é importante chegar bem cedo. Porque para estacionar, para poder pegar um bom E lugar. daí também 7, né? vão- Então- vai ter a transmissão, né, pelo YouTube da Arquidiocese, né, pela Catedral, então assim, pela Rádio América, que é a rádio da Arquidiocese de Vitória. Aqueles que não puderem, né, estar presencialmente podem também acompanhar com suas orações, né, esse momento para nós, para toda a igreja. Agora, eu separei umas perguntas aqui sobre o mês de dezembro. Aí, padre, a gente faz o seguinte, eu posso perguntar e aí vamos ver se eles estão bem, né? Ah, é verdade. Se eles vão responder, Eles vão né? responder. Tudo Não é bem. só ele. Não, não vou perguntar, vamos ver, né, se o senhor vai avaliar como é que vai Se estar. aprenderam mesmo, né? Porque nós estamos no mês de dezembro e bom, aí vocês vão me explicar. Eu já entendo um pouquinho só, mas a gente está encerrando o ano litúrgico. Sim. Porque o ano litúrgico, ele não acompanha o ano civil. Quem vai me explicar isso? Você quer explicar? Vai Ou eu ver. explico? O centro do ano litúrgico é a Páscoa, né? Então, a partir da Páscoa, do Tríduo Pascal, né, tanto da Quinta-feira Santa, da Sexta Santa, do Sábado Santo e o Domingo de Páscoa, eles regem o ano litúrgico. Então, todas as solenidades da igreja, as de Nossa Senhora, primeiramente as de Nosso Senhor, né? Mas as de Nossa Senhora, a festa do próprio Natal, além de outras datas que se movem, eles se regem de acordo com a Páscoa. Então, o ano litúrgico ele começa com a preparação ao Natal, que é o tempo do Advento, que nós iniciaremos no início de dezembro deste ano. E depois do tempo do Advento, a gente celebra o Natal, e depois do Natal, os domingos que são antes da Quaresma, né? Nós celebramos, a gente preenche com o que nós chamamos de tempo comum, que são os domingos, que é dia do Senhor, né? Mas consagrados assim para que a gente conheça mais um pouco do que foi a missão de Nosso Senhor, que os evangelhos relatam, né? Que os 4 evangelhos relatam. E depois a Quaresma, que é um tempo forte, um tempo de preparação para a Páscoa, e aí vai o ciclo do tempo comum novamente até o tempo do Advento. Então, assim, é como que se começasse o ano da igreja em dezembro, mais ou menos finalzinho de novembro, dezembro, e terminasse também assim no final de novembro do outro ano, né? E por isso que a gente diz que quando inicia o ano litúrgico é quando inicia o Advento. o Advento, que é a preparação para o Natal. Que são 4 domingos antes do Natal, é isso? Antes do Natal. Sendo que os 2 primeiros domingos, eles falam mais da segunda vinda de Jesus, que é a parousia. Então, essa preparação até mesmo no que a gente chama na teologia de escatologia, que é a preparação para o fim. O fim do mundo e o fim de mundos também, né? E a gente percebe que neste fim, e até mesmo o nosso fim, né, Jesus é o que prepondera. Então, traz um pouco dessa ideia, né? Todos somos finitos, precisamos nos preparar para estarmos diante do Senhor, que é todo misericórdia. E aí sim, nos 2 últimos domingos, preparar de forma assim mais afetuosa essa recordação da vinda de Jesus, que já está presente no meio de nós. E aí a gente recorda as passagens do nascimento, as passagens da Anunciação, da saga de Nossa Senhora e São José, da Sagrada Família, né? Naquela procura ali para que aquele menino pudesse nascer. Mas isso tudo a igreja coloca, né? Para que a gente tenha, de fato, no Advento, uma conversão. Porque não adianta nada a gente preparar a nossa casa para o Natal, sendo que o nosso coração não está convertido, né? Vale lembrar que o tempo do Advento ele é um tempo mais silencioso também, né? E um tempo penitencial, recluso, Sim. em que a igreja se veste inclusive do roxo, né? Lembrando aquele tempo quaresmal também, claro, que não na mesma perspectiva, mas nessa dimensão dessa espera, e desculpa a redundância, né? Esperançosa do Natal que há de chegar, né? E o menino Jesus que se encarnará em nosso meio. E tem algo que eu acho interessantíssimo na igreja, porque tudo é muito organizado.
Porque existem as leituras do ano A, a leitura do Isso. ano B, a leitura do ano C, tem a cor certa para ser usada, porque às vezes a pessoa até pega, vamos dizer, a liturgia diária, né? E não presta atenção, mas tem todo um porquê Sim. que está se fazendo aquela leitura, se escolhendo aquele salmo, né? No ano, você está falando dos anos, né? Os anos litúrgicos, eles são nomeados de acordo com o evangelista, né? Então são 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E estes 3 primeiros evangelhos, eles falam, né, Jacó, posso dizer assim, muitas passagens semelhantes, Sim. né? E aí a gente utiliza eles na liturgia em 3 anos diferentes. O ano A gente reflete nos domingos, nas solenidades, mais o evangelho de Mateus. Então a leitura do evangelho vai ser ali do evangelista Mateus. No ano B, o evangelho de São Marcos. E no ano C, que a gente vai começar agora, o evangelho de São Lucas. O evangelho de João, que é o 4º evangelho, ele é utilizado nas solenidades, em alguns momentos Festas, do ano, festas. E quem que escolheu isso? Quem que escolheu usar esses evangelhos? Isso é ao longo da história da igreja, né? A igreja foi, na sua liturgia, foi desenvolvendo, né, desde o princípio, né, as primeiras comunidades, né, e a igreja primitiva, né, então, as orações eucarísticas, né, tem a oração eucarística, ela já vem lá da igreja primitiva, né, ou seja, já tem praticamente 2000 anos, né, de tradição, né. É. Então, ao longo da história da igreja, a gente foi desenvolvendo o seu calendário litúrgico, entendeu? E com essas escolhas, né? Exatamente. E vai aperfeiçoando também, não é uma coisa estática também, né? Uhum. Agora teve o novo missal, né? Novo entre aspas, que é o missal, ele não é novo, né? Ele é reeditado, assim, Reeditado, colocam ele é mais... acrescentado, outras questões, entendeu? A questão é que o que a igreja, né, tem uma encíclica do Papa São Paulo VI, o Papa logo depois o Papa está falando dessas mudanças, todas elas são feitas em concílios, né, que são as reuniões de bispos que regem assim o magistério, a tradição. E o Papa Paulo VI, que foi o Papa do concílio, ele diz que todo o avanço na igreja deve ser um passo para trás. Ele usa até essa expressão, porque é um voltar à fonte, à origem. Voltar à época dos apóstolos, como o Padre Jorge disse, né? Voltar à própria época na qual Jesus historicamente estava, né? E ali que se deu o início da igreja, né? O nascimento das comunidades e todo o esplendor do evangelho. Então, constantemente a gente precisa retornar, né? Quando às vezes vem os ventos aí contrários ou das modas que a gente vai assim adaptando para nós, a gente tem que discernir se essa mudança é de fato inspirada pelo Espírito Santo ou não. O que eu acho bonito no ano litúrgico também, que me toca muito, é o seguinte, que tem o mistério celebrado, né? Então, por exemplo, no Natal do Senhor, né? A grande festa é no dia 25. Só que aí tem um tempo de preparação para a festa, e a festa em si, e tem o prolongamento da festa. Isso. É bonito isso, né? A gente se prepara, a gente festeja e a festa não acaba, ela continua. Porque naquela semana entre o Natal e o Ano Novo também tem prolonga, entendeu? Né? Até a Epifania, né? O mistério da encarnação. Que acontece quantos dias depois? Mais ou menos uns 8 dias. 8 dias mesmo? A oitava do Natal. Inclusive, o dia 28 vai ser dentro da festividade do Natal, da oitava do Natal. Aí, como o Pedro fala, celebra o mistério da encarnação, nascimento, né? Que é um mistério do Senhor. Ou seja, o advento prepara para isso, aí a grande alegria, a celebração, e depois ela se prolonga. A Páscoa também, né? A ressurreição, né? É o grande evento, digamos assim. Nos preparamos para, aí celebramos, e aí prolonga-se até a festa de Pentecostes. Então, é uma coisa assim, né? É bonito isso. Né? É muito bonito. E é muito importante que eu acredito que hoje as pessoas estão tendo um pouco mais de compromisso com essa fé, mas ainda falta mais. O que o senhor percebe, assim, até, por exemplo, o senhor falou sobre a oração eucarística, né? Aquele momento é tão importante que se as pessoas de fato se entregassem naquele momento, elas sairiam renovadas. Uma pessoa um dia até falou aqui, assim, né, que a Angélica até que falou, que ela, assim, ela descobriu que ela receber a Eucaristia todos os dias ia mudar a vida dela. E como isso trouxe para ela esse acolhimento. Mas temos que estar preparados, né, padre?
para receber de fato essa Eucaristia com o coração, com a nossa fé? Como estar preparados? Exatamente. Então, acho que se nós soubéssemos, né, e se a gente talvez aprofundasse mais no mistério que nós celebramos, né, e no mistério que é a igreja, eu acho que muitos não deixariam de ser católicos, né? E se os que deixaram aprofundassem, né, no sentido da igreja, o que significa a igreja, o que é a igreja, voltariam. Tem muitas pessoas voltando para a igreja, porque agora a facilidade que tem também com a internet de aprofundar, de estudar sobre a igreja, né? Então, um interesse maior. Porque esse estudo da teologia, estudo da igreja, era muito restrito a nós, né? Ao seminarista e ao padre. O povo mesmo não tem acesso, né, a esse estudo da palavra de Deus, né? Hoje isso mudou, né? Mudou muito. Então, temos agora, né, os leigos também se interessando em aprofundar, né? Agora, com a chegada da internet mesmo, tem essa facilidade, né? Verdade. Então, de aprofundar. E aí, então, essa preparação, né, é que vem através do conhecimento, né? Porque para eu amar, eu tenho que conhecer, né? É verdade. Então, acho que falta muito na igreja, eu acho que isso, né? Catequizar mais o povo, né? Então, por exemplo, né, talvez, de vez em quando, eu não faço isso, mas deveria fazer uma missa catequética. Na missa, falar qual o significado. Didática, né? Assim, que explicasse ali por que aquele ritual, isso, aquele parte a rito, parte. né? Cada missa talvez explicar. Vamos hoje explicar o ato penitencial. Qual o significado do ato penitencial? Aí, numa outra missa, explicar o que significa o cordeiro. Na outra missa, explicar né, as palavras, né, de Jesus na consagração, né? Então, acho que poderia ter missas catequéticas. Acho que ajudaria muito. E a missa, o Padre Jorge falando algo assim que é muito profundo, né? Se nós descobríssemos o valor que tem a celebração, né, da liturgia, da Santa Missa, nós não abandonaríamos a fé. Porque é a maior das orações. São duas mesas que se comunicam, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, e na qual Cristo se dá, você entra dentro desse mistério, que é infinito, eterno, né? O Papa São João Paulo II fala que é a antecipação do céu na terra, e ali você, diante dessas duas mesas, ouvindo Cristo que se faz palavra e que se faz pão, você pede perdão a Deus, você louva, você associa as suas orações, as suas intenções. E às vezes a gente nota que muita gente prefere, infelizmente, rezar no seu quarto, por mais que essa oração individual tenha a sua importância, o seu lugar, mas se esquece que a fé cristã é comunitária. Nós não somos separados, não somos ilhas. Um dos legados de Jesus ressuscitado é a comunidade. Ele aparece para os 11, né? Ele aparece para a comunidade reunida, sopra sobre eles o Espírito Santo. Em cada Santa Missa a gente tem essa possibilidade. Cristo está ali presente, soprando sobre nós. Agora, é aquilo que a gente aprende. Jesus está ali, dependente se eu tenho fé ou não. O fruto, né, da qual eu vou obter, que se difere. Aquilo que você disse, se nós nos entregássemos mais... A disposição do coração, né? Se nós, e aí falamos até para nós, né? Porque às vezes nós estamos na Santa Missa, mas só de corpo presente, essa expressão, né? A alma tá... Mas, assim, se nós estamos ali de fato, a gente encontra sentido profundo naquela oração. Mas padre se estressa? Muito. É gente, como seminarista, né, não. Como seminarista, não pode nem pensar em se estressar. Não me estresso, não. Mas o Pedro falava de corpo presente na missa. No seminário, a missa é 6 da manhã. Então, geralmente é 6 da manhã. Imagina segunda-feira. Agora imagina, segunda-feira, depois de um domingo todo de trabalho pastoral, que eles trabalham na pastoral, né? Trabalham muito. Chegam em casa lá para as 9, 10 horas da noite, tem que acordar às 5h30 para estar na missa às 6 horas da manhã. Eu vejo lá corpos presentes, entendeu? Brincadeira, não, mas não tem, assim, piedosos. coisas que passam no mundo das pessoas fantasiosas, assim, né? Deles ficarem ajoelhados, né? Não, né? Todo, castigo, né? não, tem não. Isso é mentira. Tranquilo. Né? Graças a Deus essa época passou. Mas você tinha isso antigamente lá. Antigamente, talvez muito tinha, antigamente, né? porque até nas também escolas, né? As crianças ficavam de a castigo. forma de educação didática era diferente. É. Os seminário, eles entravam crianças, né, padre? Sim.
Crianças muito pequenas. Agora eu chamo para conversar na reitoria. Vem cá, agora sentado no sofá. Agora a mensagem no Agora WhatsApp. a coisa é mais assim. Chega a mensagem no tete a WhatsApp. tete, E tem alguns que são rebeldes. Alguns eu chamo mais, né? Vamos mudar de assunto, Thaís? E falar nisso sobre mais, deixa eu falar o nome dos outros, não é? Claro. Porque também, olha, vê se eu estou falando certo. Antônio Vitor Fávero, Arthur Cristo da Silva, o Jacó Mariano Pimentel Firme, né? Você vai usar Jacó Firme? Isso. João Luiz Cassandre, Marvin Amaral Martins, né? O Pedro Nunes Gouveia e Rodrigo Almeida Simões. Isso. São os 7 seminaristas que serão ordenados agora no dia 28 de dezembro, né? Nós falamos sobre festa de Natal, eu esqueci de dizer. Quando que a gente pode montar a árvore de Natal? Então, na liturgia não tem especificado isso, né? Nem a árvore, nem o presépio, não é? É um costume que as pessoas têm, né, de montar. Mas quando árvore, inicia o advento, geralmente a gente... e para desmontar, geralmente no dia de Reis. Liturgicamente não fala assim, não tem uma norma dizendo, olha, no primeiro domingo do advento, monte o Natal, o presépio. No terceiro, não. Aí as pessoas, comunidades, né, quando chega esse tempo, começam a montar. E vai muito da criatividade de cada comunidade. Então, por exemplo, eu já vi comunidade que primeiro coloca só a folhagem, a montagem, né? O cenário do presépio. Monta por etapas. Isso. Coloca só, monta ali a estrebaria, né? O burrinho, depois o boi, depois não sei quem, depois José, depois os magos, depois a estrela, e vai montando. Aí no final, no dia 24, 25, coloca o menino Jesus, né? Então, mas tem outros não, já monta tudo, já fica completo. Então a igreja não diz o que deve ser feito. Lá em casa os meninos já estão doidos, já estou esperando só começar. O Jacó também está montando presépio lá, junto com outros irmãos lá no seminário. Você que é responsável por montar lá? A gente já está na empreitada há 5, 6 anos montando presépio do seminário. Que legal. E faz assim, é grande esse presépio? É bem grande. Então dá não trabalho. Tem uma orientação, mas também não tem graça, né? Esse tempo sem presépio, sem árvore de Natal. Né? São Francisco, né, construiu o primeiro presépio, representou, né? Justamente para lembrar assim que Nosso Senhor, sendo rei, nasceu um rei pobre, né? Nasceu assim dentre o local mais humilde, né, em meio a pastores, que era a classe mais menosprezada de Israel, e ali ele nasce para mostrar mesmo que Deus veio para todos, mas principalmente para aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais necessitados. A gente falava de catequese, né? O presépio São Francisco foi para isso, né? Naquela época poucos sabiam ler, poucos tinham acesso à palavra de Deus, mesmo não sabiam, não tinham leitura, né? E sabiam ler. E aí o presépio é uma evangelização, uma catequese, né? Então as pessoas viam o menino Jesus, viam Maria, José, os anjos, e aí cena, elas... né? Era um simbolismo, né? Simbolizava exatamente aquele momento. Eu também já ouvi dizer que a data 25 de dezembro não tem, assim, foi algo que foi escolhido ao longo do tempo, que se imaginou naquele período pelas características do que estava escrito, assim, não tinham no calendário exatamente aquela data, Jesus né? nasceu, né? O dia certo que ele nasceu, não sabemos, né? Então, 25 de dezembro seria uma festa pagã, né? Do Deus Sol, né? E aí que foi adaptada ao cristianismo, né? Ou seja, quem é o sol verdadeiro, né? Que vem para iluminar a humanidade, né? É Cristo, né? É próximo ao solstício de verão, né? Então, quando o dia é mais claro do que a noite, né? E aí, Nosso Senhor... Por isso que o solstício de inverno, né? A gente celebra a natividade de São João Batista, recordando que João Batista, nas próprias palavras de Jesus, o maior dentre os profetas, né, o maior dentre os nascidos de mulher, e que anunciou Jesus no deserto. E aí tem essa tradição. A partir mais ou menos do dia 24 de junho, os dias vão se tornando mais longos, né, gradualmente, até chegar ao solstício de verão. E muito daquela fala que João Batista disse no deserto: é necessário que ele cresça, que Nosso Senhor cresça, e eu diminua. Então, vai fazendo esse parâmetro, né? Essa comparação muito bela para perceber justamente isso. Jesus é o grande sol, né? Ele que ilumina toda a nossa vida.
Verdade. Aí eu quero que quando eles voltarem do Pará, o senhor traz eles de volta aqui. As experiências do Pará. Se quiser, nossa. Sabe, A gente vai falar do Não, tacacá, a gente vai falar... Cuidado com as comidas, tá? Pode deixar. E O açaí com peixe. Cuidado. E é interessante, Thaís, quando o bispo propôs isso, né, para a primeira turma, foi um desespero no seminário. Foi uma loucura, então. Imagina sair daqui do Espírito Santo e ir para o Pará. Não tinha noção do que ia encontrar lá, né? Então fantasiava-se muito, né? Para onde nós vamos, né? Qual é a realidade? Vamos para o meio da selva, né? A gente vai ter que andar lá de barco, né? De canoa, né? E ficava imaginando um monte de coisa, né? Mas alguém daqui, um superior, vai com eles? Não, os bispos, eles já são, né? Já são Diáconos, Vamos entendeu? nós por Agora já eles são? viram. Responsabilidade Não, própria. mas eu sou mãe, aí eu já fico preocupada, Não, mas padre. eles nos visitam lá. vamos. Os bispos e os reitores, né, eles fazem uma visita Que eu imagino durante que a o senhor missão. não consegue largar totalmente, não. Não, a gente acompanha, né? Dá uma mensagem no celular, entendeu? Quando chegar a primeira vez, né? Eu pedi para mandar foto, né? Mandar foto da igreja, mandar onde estavam, entendeu? E lá tem um bispo também que acolhe, né? Tem os padres que acolhem. O senhor está há quantos anos ordenado como padre? Como padre, 24. 24. E trabalhando no seminário? 9 anos e meio. Fazer 10 anos no ano que vem. Então, muitos meninos já passaram pelo senhor. Jacó, o Pedro começaram na minha gestão. Na sua gestão. Estão terminando também. E outros já estão também cursando? Nós teremos outros. Todo ano tem uma ordenação? Todo ano tem. O ano que vem deve ter uma turma de talvez uns 4, 5, 6, nem sei direito quanto. O senhor está vivendo esse momento Isso, também exatamente. agora, né, padre? Eu acho que isso é importante. E eu acho que, bom, vou pedir uma mensagem de Natal para cada um. Pode ser pequena, assim, só para a gente deixar para quem está nos assistindo, que possa levar uma palavra, até do momento de vocês, para que essas famílias possam refletir nesse período de advento. Quero agradecer. Muito obrigada, foi um prazer conhecer vocês. Obrigada, Toninha, por ter indicado. E eu quero ver vocês quando voltarem do Pará. Claro. Se Deus quiser. Vanessa, você já sabe, né? Quando eu peço, já... Lá para julho do ano que vem, por aí. Julho de 2025 Isso, já estão voltando. voltando. Já deixa aí Graças a Deus. Já agendado. deixa agendado. Já Vamos deixa viajar agendado. agora final de janeiro, vamos viajar no Já? Pará, final de janeiro e retorno em julho. Mas dá tempo de se despedir das famílias? Vamos Sim, ficar dá janeiro tempo, todo. Quero janeiro. Vocês vão ter férias? A gente é filho de Deus, né? Vocês devem achar assim, nossa, essa Thaís é má. Mentira. Não. É Vai, justo Jacó, e necessário. você. Deixa uma mensagem para quem está assistindo. Primeiramente, agradecer, né, a acolhida de vocês aqui do podcast e nos receber. Acredito que é muito importante, né, esse diálogo fraterno e mostrar um pouco dessa nossa face, né, religiosa da igreja e, de modo especial, esse momento tão bonito para toda a Igreja do Espírito Santo, né, nessa ordenação. Aos nossos espectadores, né, nesse tempo de Natal, que possamos, desde já, agora no Advento, deixar que o menino Jesus cresça aos poucos em nosso coração. Nós falamos isso de esperar que ele nasça no dia 25, né? Mas ele já nasceu, uma vez por todas. Então, que nesse tempo do Advento, e claro, culminando com o dia do Natal, possamos fazer com que o menino Jesus seja de fato gestado, né, no nosso coração e cresça aos poucos, para que assim possamos dar um bom testemunho, né, de fiéis cristãos e propagar, né, o reino de Deus em todos os cantos. Agradecer, viu, Thaís, pela acolhida, pela simpatia, né? A gente se sentiu muito à vontade, né, nessa conversa. E como o Jacó disse, nosso Senhor está no meio de nós, né? Então que a gente aproveite que este tempo do Advento, do Natal, seja de fato uma preparação, sabe? Para que a gente reconheça Deus que habita no nosso meio. E principalmente nas pessoas que a gente ama, mas aquelas também que a gente não ama tanto, né? Que a gente tem dificuldade no relacionamento. No final do ano a gente sempre faz um balanço da nossa vida, né? De como é que foi o ano, mas que esse balanço seja constante. Então, para nós cristãos católicos, a gente pode e deve procurar constantemente a confissão, mas principalmente nesse tempo do Advento, para limpar mesmo a casa, sabe? Para tirar aquilo que era necessário ser eliminado e nos tornarmos pessoas novas. Muitas vezes o movimento de perdão, de reconciliação, ele não depende só do outro, né? Mas é mais nosso, é algo que começa em nós, né?
Então, que a partir do nosso coração a gente já perceba essa necessidade de conversão. Padre, eu imagino que o senhor esteja se sentindo feliz, né? Porque está entregando para a sociedade, né? 7 seminaristas. Eu acredito que a sua missão só está começando, né? Tem outras missões. Quero agradecer muito, né? A sua disponibilidade em vir nos contar um pouquinho desse dia a dia. E quero agradecer muito por ter vindo e quero que o senhor deixe a sua bênção. Tá bom, Thaís, obrigado pelo convite, por estar aqui hoje para falar do nosso seminário, né? Pouca gente conhece o seminário, então oportunidade também. Já para visitar a gente também, vai na hora. Ah, posso? Deve. Ah, então tá. Aos sábados, né, temos a missa, né? E geralmente essa missa nós abrimos ao povo, né? Inclusive sábado agora, a Toninha Denadai vai estar lá com o grupo dela, Mãos do Coração. É 10h30, né? Tem uma então, missa, todos os sábados, o seminário abre a missa para a população. Alguns amigos, né, quiserem ir, né, podem participar. Então, está convidado para conhecer o nosso seminário, né? E a mensagem que eu deixo, acho que Maria foi a melhor que esperou, né? Ela que viveu profundamente o advento, porque ela estava ali com o menino Jesus no útero dela, né? Com aquele coração confiante, né, perseverante, né, com um coração cheio de amor, né, em oferecer aquele menino Deus à humanidade, né, e com ele. Então a mensagem que eu deixo é esta, né, com Maria, né, unido a Maria, esperar, aguardar, confiar, né, testemunhar, ser perseverante nesse momento, né, e vivenciar com muita alegria junto à família. Amém. Muito obrigada. Obrigada. E um ótimo momento para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e os que não puderam vir também, né? Estão também, por favor, estaremos acompanhando. Espero que você tenha gostado dessa nossa entrevista. Compartilha com alguém que vai tocar no coração dela também. Até o próximo episódio.